Hoje, os acordos que a gente tem, eu dei uma lida em algumas coisas e dizia muito sobre acordos de pecuária, né? Você tem compra de carne, você tem exportação de café, tem muito essas vendas de commodities entre o Brasil e China e tal. Eu dei uma lida também que tem alguns acordos entre trocas, experiências, intercâmbio de tecnologia, né, de conhecimento, mas nada muito específico, né? No Rio Grande do Norte, eu acho que tem um acampamento do MST, se eu não me engano, que recebeu algumas máquinas chinesas para apoiar essa agricultura familiar ali. Mas existe alguma perspectiva maior do que a gente pode receber nesses acordos fora da Rota da Seda e do que a gente tem hoje? Perfeito, Ícaro. Eu acho que eu vou fazer aqui um panorama do que foram esses acordos e fazer aqui uma divisão do que é o acordo, do que é o plano e do que são esses projetos também que as pessoas vão construindo paralelamente, né? Então, primeiro que foram fechados 37 documentos, atos, nessa visita oficial, né, nessa cerimônia oficial. Eu, pessoalmente, pude trabalhar na articulação e no fechamento de 5 deles, que são no campo do intercâmbio cultural e da comunicação. Outros foram fechados com o Ministério da Ciência e Tecnologia, nas áreas de investimento, agricultura, infraestrutura, indústria, energia, enfim, áreas absolutamente importantes. Mas o que a gente precisa entender desses 37 acordos? Que, na maioria deles, são o que a gente chama memorando de entendimento. O documento de um memorando de entendimento é quase uma carta de intenção. Então, é um acordo guarda-chuva em que, a partir dele, em que eu estou dizendo que eu tenho interesse em cooperar com você e você comigo, a partir dele podem ser propostos projetos concretos. E, além disso, foram fechados alguns acordos bilaterais de abertura de abertura de mercado, que são esses casos que o Ícaro falou, né? Que abre mercado para exportação de produtos brasileiros, que são os casos das uvas, gergelim, proteínas e gorduras derivadas de pescado. Então, de fato, a gente, na última reunião da COSBAN, né, o Alckmin fechou um grande acordo de venda do café brasileiro para uma das principais marcas de café da China, que é o Starbucks deles, que se chama Luckin Coffee. Então, de fato, a gente vê que o que tem de bastante concreto ainda foram esses acordos bilaterais que nos abrem espaço no mercado chinês para venda de produtos de baixo valor agregado. Aí você me diz, e os outros acordos? Os outros acordos, quando você lê, são absolutamente animadores. Mas aí o que me preocupa? Qual é a nossa capacidade política de tirar isso do papel? Quando eu vi os acordos do Ministério da Ciência e Tecnologia, eu acho que são acordos ótimos, acordos de alta, que falam sobre transferência tecnológica, alta tecnologia, enfim, em setores importantíssimos, inclusive no setor nuclear, mas, novamente, recai no nosso colo a responsabilidade de qual é a capacidade hoje do Estado de tornar isso concreto, o quanto a gente consegue realizar disso. E aí também não dá para a gente ignorar qual o contexto que a gente está vivendo, né? Porque a gente foi passando por uma radicalização que eu acho que a gente já chegou num nível que é naturalizado, que há poucos dias a gente soube que o presidente, o vice-presidente, o ministro de Relações Institucionais e um ministro do Supremo Tribunal Federal quase foram mortos. Então, eu também me pergunto, assim, são muitas perguntas, né? Qual a capacidade estatal? Qual é a capacidade política? Então, ao mesmo tempo que olho para esses acordos vendo muito potencial, também me pergunto qual é a nossa capacidade de realização disso. Porém, além dos acordos, vem também esse plano, que foi o que eu acabei de me referir, né? Esse plano que busca essa sinergia, que foi essa alternativa à adesão à iniciativa Cinturão e Rota, mas que busca, então, a sinergia entre esses grandes planos brasileiros, que é o PAC, o plano da nova indústria e da transformação ecológica, e a iniciativa Cinturão e Rota. Nele, eles dizem, estamos absolutamente interessados em cooperar, em procurar essa sinergia, e teve algo que eu achei muito interessante, que é algo que eu estou bastante
bastante até ansiosa para ver qual vai ser o produto, porque eles colocam um prazo de 60 dias para que sejam avaliados, para que sejam escolhidos esses projetos estratégicos, para que se procure essa sinergia, então, entre esses programas chinês e brasileiros, né? Então, me parece que, infelizmente, de fato, o que a gente tem de muito concreto ainda é essa questão das exportações, mas eu acho que o acúmulo dessa visita é que deixa uma orientação. Talvez seja construindo uma base para que, entenda o contexto político possível, né, que possibilite, a gente consegue fazer grandes coisas com essa parceria. Mas perceba que recai sobre a gente essa grande responsabilidade. Tem, mas também foram anunciados alguns acordos com o Ministério da Educação, né? Então a gente tem já hoje a gente já tem algumas universidades que têm essa parceria com a China em troca, esse intercâmbio ele é bilateral, vem chineses para cá e estudam aqui nas universidades brasileiras e os brasileiros vão para universidades chinesas. Como é que funciona esse intercâmbio de universidades e como isso também é importante para no futuro, por exemplo, a gente ter uma parceria até mesmo de indústria aqui no Brasil que faça essa integração entre esse conhecimento de tecnologia deles com a gente. Uhum. Bom, esse acordo que o Ícaro menciona é um acordo que foi fechado, de fato, há poucos dias, que foi entre o Ministério da Educação brasileiro e o Ministério da Educação da China, que é um acordo que vai justamente dar contorno, vai garantir a possibilidade do aproveitamento de diplomas lá e aqui, e que tem, Ícaro, a finalidade também, além das questões de intercâmbio técnico, intercâmbio, cooperação educacional e tudo mais, algo que já acontece, né, mas foi importante, acho que foi a primeira vez que o Ministério da Educação chinês fechou esse acordo de fato com o Brasil, esse acordo bilateral. Então, enfim, é um momento importante que dá um contorno dos dois países para isso, né? Mas tem uma função também, porque com o recebimento de investimentos externos chineses aqui, também tem uma preocupação chinesa e nossa, claro, de uma capacitação para a entrada desse pessoal nesses postos de emprego que vão se abrindo, né? Só em Camaçari, que veio a BYD, são cerca de 20 mil empregos, numa cidade de 60 ou 70 mil habitantes. Então, também tem esse esforço em torno da capacitação dessa mão de obra. Hoje, como acontece? Inclusive, eu mesma, na semana passada, eu fui recebida pela Academia Chinesa de Ciências Sociais na China, morei em Beijing entre o ano passado e esse ano, e faço doutorado na Estadual do Rio de Janeiro em Relações Internacionais, como eu tinha mencionado. E aí eu pude auxiliar na construção da relação entre essas universidades, né? Então, hoje na semana passada, a gente fechou um memorando de entendimento em que justamente a gente procura garantir esse intercâmbio de alunos, de professores, de pesquisadores, além, claro, da produção de seminários, publicações, coisas do gênero. E hoje em dia, algumas universidades brasileiras têm convênios diretamente com universidades chinesas. Eu não sei te dizer esse número, mas com certeza não está par a par com o nível de convênio que a gente tem com o norte global no geral, Estados Unidos ou Europa. Ainda é algo, assim, algo que existe um vácuo muito grande, ainda é uma dificuldade, porque é isso, a China funciona de uma forma diferente do que as pessoas já estão acostumadas com o funcionamento dos Estados Unidos ou da Europa, né? Então, demanda algumas relações que as pessoas ainda não têm, né? Relações políticas, enfim, conseguir acessar essas universidades. Então, ainda existe uma grande deficiência da relação das universidades brasileiras com as universidades e os think tanks chineses.
que eu espero que, inclusive, também esse acordo possa ser algo a mitigar essa deficiência que a gente tem, porque muitos amigos têm muito interesse em ir, e muitas vezes a maioria das pessoas que eu conheço e que conseguiram ir foi muito mais por conta própria, construindo esse caminho e literalmente ali na mão, muito artesanalmente, do que com um aparato institucional, fosse da universidade, fosse qualquer aparato institucional que conseguisse colocar essa pessoa lá. Então, eu torço para que esse acordo consiga, enfim, melhorar essa deficiência. E sobre a questão da integração, de fato, né, a China conseguiu fazer isso no processo, pós-processo de reforma e abertura. Então, as universidades chinesas são absolutamente integradas com a indústria, né? A própria Tsinghua, que é a principal universidade chinesa, ela tem grandes empresas, ela é acionária de grandes empresas da própria universidade. Então, eles têm, assim, algo de fato, a ensinar sobre essas possibilidades de integração que no Brasil a gente é muito deficiente nisso, né? Na verdade, é quase que as coisas se comportassem como opostos à academia e a empresa e a indústria, né? Muitas vezes, inclusive, tem uma crítica desse setor aos acadêmicos e tudo mais. Mas a China conseguiu realizar isso e acho que, com certeza, é um caso, como outros também, né? Mas é um caso que o Brasil precisa olhar de mais perto.